Olá amigos historiantes, tudo bem? Vamos aqui para o vídeo desta semana e nesta semana iremos abordar sobre a conquista da América. Mas a conquista do continente americano pelos europeus não foi realizada apenas com pólvora e aço. Houve outro elemento que foi mais importante que o poderio militar europeu para a derrocada dos povos ameríndios. Mas antes de continuarmos aqui com este vídeo, você já é um apoiador do Historiante? Se você não for um apoiador do Historiante, vá no nosso Apoia-se. O link estará na descrição desse vídeo e a partir de R$ 4 você estará contribuindo com o portal Historiante nesta missão de difundir conhecimentos. Vá no nosso Apoia-se e contribua. A conquista da América ela não foi realizada apenas com poderio militar que os europeus detinham naquele momento, com a utilização de espadas, armas de fogo que já estavam em desenvolvimento no continente europeu. Mas a conquista da América pelos europeus teve um elemento que foi mais importante que todos estes elementos militares: cavalos, espadas, pistolas, mosquetes, arcabuz. Um elemento que era um elemento microscópico, pois as epidemias elas foram muito mais devastadoras para os povos nativos do continente americano do que a investida militar dos europeus na América. Logicamente, esta invasão europeia contra o continente americano resultou em vários tipos de violências contra os povos nativos, desde o extermínio armado, a escravidão, maus tratos, mas o elemento principal para a derrocada dos povos nativos do continente americano foram as epidemias. E os gráficos que demonstram o crescimento populacional na Europa, no Velho Mundo, eles demonstram um crescimento muito mais avançado do que ocorreu na América a partir do século XVI, ou seja, a partir do momento em que há a tomada do continente americano pelos europeus. E essa invasão, esta tomada, ela resultou num declínio muito rápido das populações ameríndias, pois desde o ano de 1492, que foi o ano da invasão europeia contra a América, até 150 anos depois, já em meados do século XVII, ocorreu um declínio de aproximadamente 80% da população nativa do continente americano. Isso mesmo, 80% da população nativa do continente americano foi exterminada em apenas 150 anos. E essas epidemias na América, elas foram muito cruéis, pois muitas regiões houveram uma queda de até 90% da população, que foi dizimada por doenças. Alguns estudos indicam que, na chegada dos europeus, na invasão europeia contra a América, a população ameríndia ela girava em torno de 50 milhões a 80 milhões de habitantes. Só que depois da chegada dos europeus e da introdução de várias doenças que eram desconhecidas pela população local, houve essa queda de 80% e alguns estudos indicam que essa população chegou a ficar com apenas 8 milhões de habitantes em todo o continente americano. Lembrando aí que o continente americano vai desde o norte do Canadá até o sul da Argentina. E toda essa população que habitava toda essa região, ela foi dizimada por diversas doenças. E a doença que era mais cruel com a população americana, com a população ameríndia, foi a varíola. Essa doença, que já foi até erradicada com a utilização de vacinas, ela foi muito devastadora, tanto na Europa como também em outras partes do mundo, Ásia, África e principalmente na América, onde o povo, a população nativa, ela não tinha nenhum anticorpo para aquela doença.
mas também houveram outras doenças que foram devastadoras para os povos nativos, como por exemplo a coqueluche, a febre amarela, o sarampo e até mesmo a cachumba. Eram doenças que, além de serem muito contagiosas, elas dizimavam a população nativa. E essas doenças foram cruéis também, até mesmo com as ilhas caribenhas. E nessas regiões, nessas ilhas, como as populações eram muito reduzidas, elas literalmente deixaram de existir quando uma dessas doenças resultava em um surto naquela ilha, naquele local. E a população ela simplesmente deixava de existir. No Brasil, por exemplo, quando ocorreu a invasão europeia, a população indígena, a população nativa, ela girava em torno de 4 milhões de habitantes e foram reduzidos para apenas 300 mil ao longo dos vários séculos, tanto de invasão, de exploração, extermínio, como ocorreu, por exemplo, com a Guerra dos Bárbaros aqui na região Nordeste, como também a introdução de doenças. E houve também a introdução de doenças que vieram da África, trazida com os escravos, que acabaram sendo introduzidas no continente americano, como por exemplo a hepatite B, já que pesquisas indicam que a hepatite B ela foi trazida da África Oriental já no período em que estava ocorrendo o combate contra o tráfico negreiro transatlântico. E esse combate contra o tráfico negreiro no Atlântico resultou em novas rotas desses navios tumbeiros, dos navios negreiros. E esses navios eles partiam da África Oriental e indo para o sul do continente americano. E principalmente cidades como Rio de Janeiro recebiam muito desses escravos de origem do Moçambique. E foi dessa região que a hepatite B acabou sendo trazida para o continente americano. Isso daí, logicamente, com a influência dos europeus, no caso os portugueses, com essas rotas de escravidão. Ou seja, os escravizados, a população que era escravizada na África, acabava trazendo também doenças que eram típicas daquela região e eram introduzidas no Novo Mundo a partir dessa interferência europeia. Mas também ocorreram, digamos, essa troca de doenças, pois algumas doenças que eram típicas da região da América, elas acabaram sendo introduzidas na Europa. Por exemplo, um tipo específico de sífilis que ocorria entre os índios na região aqui do continente americano, ela foi muito nociva para a população europeia, pois ao ser introduzida no Novo Mundo, essa população europeia não tinha anticorpos para aquele novo tipo de doença. E por isso esse novo tipo de sífilis acabou sendo tão nocivo para a população europeia. E lembrando que devido a essa redução populacional da população nativa do continente americano, os impérios não conseguiam mais resistir contra a invasão inimiga, pois com a redução populacional se reduzia também a quantidade de guerreiros. E quanto menos guerreiros, maior a condição de um pequeno exército europeu conseguir dominar uma grande região. Lembrando que os europeus também eles faziam tratados, acordos com outras tribos para atacar os impérios maiores do continente americano. Mas a redução populacional ela conseguiu minguar muito as condições de resistência das populações nativas contra a invasão europeia. Bem, terminamos aqui este vídeo e espero que vocês tenham curtido. Não deixem de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e seguir o canal, pois toda semana nós estamos postando novidades, tanto em história, filosofia, sociologia e também em atualidades. Não esqueça também de seguir o Historiante em nossas redes sociais. Não esqueça de seguir a família Historiante de podcasts, o podcast Arretadas, o podcast Correspondente de Guerras e o podcast do Historiante. E você também não esqueça de apoiar o Portal Historiante. Vá no nosso Apoia-se e a partir de R$4 você estará contribuindo com o Portal Historiante nesta missão de difundir conhecimentos. Beleza, pessoal?